Capítulo 38. Retorno a Soria. As experiências anteriores de Zorian em pegar o trem para Soria ao lado de Kirili não foram muito animadoras. Ela sempre começou animada e curiosa, olhando atentamente para a paisagem que passava e comentando sobre qualquer coisa que chamasse seu interesse, mas isso não durou muito. Não havia muito o que ver na rota para Soria, então ela rapidamente se cansou de olhar pela janela do compartimento e se virou para a única outra fonte de entretenimento que restava para ela. E ele foi pressionado para entretê-la durante todo o passeio. Isso foi quando ele não estava disposto a usar suas habilidades crescentes de modelagem para fazer mágica no trem. Desta vez, ele decidiu que simplesmente não se importava com o risco de descoberta. Ele não conseguia encontrar nenhuma ala de detecção no compartimento em que estavam, e mesmo que o pegassem de alguma forma, provavelmente o dariam um tapa com uma pequena multa e uma palestra. Seria irritante, mas melhor do que ouvir Kirili reclamar sobre ficar entediada por várias horas. Além disso, dessa maneira, ele começou a praticar seu feitiço enquanto era inibido por uma ala de perturbações, algo que ele já planejava tentar. Foi assim que Zorian se viu levitando uma esfera de água à sua frente, um anel de canetas e borrachas orbitando em torno dela em um anel difuso e lentamente giratório. Foi difícil, apesar da aparente trivialidade de tudo. Não era apenas ele que empunhava um monte de feitiços fáceis para iniciantes para obter um efeito puro. Ele estava realizando um ato de magia não estruturada, tratando a coisa toda como um exercício de modelagem muito complicado. Entre a complexidade da construção flutuante e a ala de perturbações que desperdiçava suas habilidades de modelagem, ele estava realmente lutando para manter o controle sobre a esfera e seus satélites. Ele tinha certeza de que esse era seu limite absoluto em termos de habilidades de modelagem de mana, então ele provavelmente deveria. Faça um sapo. Kirili desafiou. Zorian lançou um olhar irritado para Kirili. Ela sorriu para ele, confiante de ter vencido o joguinho. Que ela finalmente encontrou seu limite. Afinal, ele não pretendia fazer a coisa complexa flutuar à sua frente, tinha começado como uma esfera muito menor, com meras duas canetas circulando em torno dela, e Zorian pretendia que ela permanecesse assim até que Kirili começou a desafiá-lo a torná-lo mais difícil. Depois que ele esvaziou todo o conteúdo de sua garrafa de água e usou todas as canetas e borrachas que ambos possuíam, ele teve certeza de que ela teria que conceder sua vitória. Ele quebrou o contato visual com ela e se concentrou na construção flutuante à sua frente. Tentar moldar a água flutuante em algo diferente da esfera que era agora seria incrivelmente difícil. Controlar telecineticamente a água era muito mais difícil do que fazer o mesmo com objetos sólidos, e ele teria dificuldade em esculpir em formas complexas, mesmo que estivesse fora de uma enfermaria de perturbações e não tivesse um anel de objetos pequenos para servir como distração adicional. Mas ele estaria condenado se ele apenas iria rolar e admitir a derrota para sua irmãzinha apenas por causa disso. Nos 15 minutos seguintes, ele lentamente transformou a gota de água na escultura de um sapo, o mais detalhado e convincente que ele conseguiu. Em outras palavras, não muito. Ele teve uma explosão de inspiração no meio do caminho, e decidiu retratar o monstro sapo que salvou os guardiões da caverna amarela no reinício anterior, em vez de um normal. Infelizmente, Kirili não pensou muito em seus esforços. É um sapo bem estranho, declarou ela. É um sapo amarelo do diabo da caverna, disse Zorian, descaradamente inventando as coisas. Ele não tinha ideia de como esse monstro era chamado, ou se tinha um nome oficial para começar. Coisas enormes e cruéis com uma propensão a comer garotinhas. Isso é estúpido. Você está apenas inventando as coisas, ela acusou. Apenas admita que você perdeu. Bah, você pediu um sapo e eu fiz um. Não é minha culpa que você não tenha conhecimento suficiente no mundo diverso e fascinante dos anfíbios mágicos. Deixe-me deixar isso de lado e depois eu vou lhe contar sobre Suraki, o mago, e a história de como ele salvou uma sociedade secreta de magos de um dos sapos do diabo já mencionados. Antes que ele pudesse reclamar demais, Zorian apressadamente começou a desmontar a construção à sua frente antes que seu controle rapidamente degradante se desenrolasse completamente, deixando as canetas e borrachas flutuarem no assento vazio ao lado dele e derramar a água de volta na garrafa. Feito isso, ele lançou um relato um tanto modificado de sua batalha contra o monstro sapo. Bem, tudo bem, fortemente modificado. Na história de Zorian,
Os Guardiões da Caverna Amarela eram um grupo de magos humanos reclusos que viviam no extremo norte, praticando magia de aranha, e o aventureiro Shrek confrontou o monstro sapo com sua incrível força mágica, em vez de recorrer a armadilhas e subterfúgios. Tornou a história mais impressionante dessa maneira. Kyrielle parecia cética em relação à história a princípio, mas quando Zorian começou a usar ilusões detalhadas para demonstrar os eventos dos quais ele estava falando, sua suspeita desapareceu e ela prestou muita atenção à história. Zorian não sabia se devia estar divertida ou indignada por estar tão fascinada pelas ilusões. Eles eram. Bem, não são fáceis, mas nada de especial também. A bola flutuante, de água e os materiais escolares que ele havia feito antes, exigiram muito mais habilidade e esforço para criar. Ele ficou tentado a considerar a ignorância dela sobre como era uma verdadeira demonstração de conhecimento mágico, mas suspeitava que, mesmo que ela soubesse julgar a dificuldade adequadamente, ela provavelmente não teria se importado. Ele havia notado nas reinicializações anteriores, que ela amava o ilusionismo o máximo possível das disciplinas mágicas que ele havia lhe mostrado. Talvez tenha atraído a sua artista interior. O locutor do trem declarou que eles estavam chegando à Corsa, forçando Zorian a encurtar a história pouco antes de Shrek ter conseguido abrir caminho através da inumerável geração do sapo-diabo e confrontar o monstro na casa cavernosa para a qual ele fugiu, loucamente quando perdeu o controle. Última luta com o mago aventureiro. E é claro que Kyrielle não estava tendo nada disso. Ela estava bem em esperar enquanto as pessoas estavam entrando no trem e olhando para os compartimentos para encontrar um assento, mas com todos agora sentados e o trem se movendo novamente, ela exigiu que ele continuasse com a história. O problema era que Iberi decidiu se juntar a eles no compartimento enquanto isso, e Zorian se sentia um pouco apreensivo por mostrar suas habilidades na frente dela. Uma apreensão pela qual Kyrielle não simpatizava nem um pouco. Você não pode parar agora, não quando a história está tão perto do fim, ela reclamou. Bem, desde que eu abster-se de usar os meus visuais ajudas. Tentou Zorian. Não. Kyrielle pediu, essa foi a melhor parte da história. Zorian lançou um olhar significativo para Iberi, esperando que Kyrielle entendesse a mensagem. Ela o fez, mais ou menos, embora não tenha reagido às informações da maneira que ele esperava que ela fizesse. Vamos lá, a bela dama não vai denunciar você por fazer mágica no trem, Kyrielle declarou em voz alta. Ela então se virou para assustada Iberi e deu a ela o olhar mais emocionado de olhos de cachorrinho que ela conseguiu. Você não faria isso, faria? Iberi murmurou, remexendo-se desconfortavelmente em seu assento. O que? Eu achava que o trem tinha contramedidas para parar de lançar feitiços. Sim? Perguntou Kyrielle, surpresa. Sim, confirmou Zorian. Não faz sentido fingir de idiota agora. Eles apenas interrompem o lançamento de feitiços, mas não o tornam impossível. Você pode contornar isso se for bom o suficiente. Você é tão bom? Iberi perguntou incerta. Zorian deu de ombros, não oferecendo outra resposta. Para deleite de Kyrielle, ele começou a terminar a história que estava contando, incluindo algumas ilusões. Ele notou que Iberi havia deixado o livro de lado para ouvir também. Ela também tentou lançar, discretamente alguns feitiços simples quando pensou que ele não estava olhando, e franziu a testa quando não conseguiu superar a ala de perturbação. Ela provavelmente estava apenas curiosa sobre o nível de habilidade necessário para superar a ala. Ele pensou em examinar seus pensamentos superficiais para descobrir o que ela estava pensando, mas decidiu não fazê-lo depois de pensar um pouco. O risco de ser pego em flagrante era mínimo, uma vez que Min-Li Kefir o havia ensinado a testar furtivamente a presença de defesas mentais, mas adotar o hábito de invadir casualmente as mentes de todos ao seu redor parecia uma má ideia. Ele deixou Iberi para o experimento dela e concentrou-se novamente em Kyrielle na história que estava contando. Assim que terminou a história, Iberi prontamente iniciou uma conversa com os dois. Ela admitiu que não se importava muito com a história propriamente dita, principalmente porque ela só entendeu a história, mas ficou muito impressionada com a capacidade dele de superar as enfermarias do trem. Especialmente quando ela soube que ele estava apenas começando seu terceiro ano na academia. Eventualmente, eles chegaram à Soria, no entanto, e seguiram caminhos separados. Antes de se despedirem, no entanto, Iberi, nervoso, disse-lhe para aparecer na biblioteca em algum momento da próxima semana para discutir.
Alguma coisa. Bem, seja o que for, ele pretendia invadir a biblioteca em busca de mais feitiços nesse reinício de qualquer maneira. Ele poderia ver o que ela queria dele enquanto ele estava nisso. Eu acho que ela gosta de você, disse. Queria ele quando eles estavam sozinhos. Ela está louca por Fortov, disse Zorian. O que? Queria ele perguntou, perplexa. Ela e Fortov? De jeito nenhum. Bem, eu não disse que eles estão juntos, Zorian esclareceu. Só que ela tem uma queda por ele. Como você sabe disso? Queria ele perguntou desconfiada. Segredos mágicos antigos? Tentou Zorian. Queria ele deu-lhe um olhar inexpressivo. Tudo bem, tudo bem. Eu te digo mais tarde, quando chegarmos aos nossos novos alojamentos. Não é algo que devamos discutir abertamente. Enquanto conversava com a irmã mais nova, Zorian prestou atenção ao que sua mente estava dizendo enquanto se moviam pela multidão. Mesmo se ele estivesse sendo alvejado por alguém protegido contra a detecção mental, a ausência de uma mente em alguém seria uma enorme bandeira vermelha por si só. No entanto, ele não detectou intenções hostis direcionadas a nenhum deles e nenhuma das pessoas suspeitas que ele encontrou era invisível ao seu senso mental. Depois de 10 minutos, ele deu um suspiro de alívio. Seus medos de entrar em uma armadilha com sua irmãzinha a reboque parecia ter sido infundada. Ele sabia que choveria mais tarde, mas ele poderia se proteger facilmente contra a chuva. Talvez um pouco de turismo pela cidade para acalmar um pouco a curiosidade de Kiriele. Ei, disse Zorian, atraindo a atenção de Kiriele. Você quer visitar a praça principal da cidade? Eles têm uma fonte bem legal lá que eu gosto de assistir algumas vezes. Ela disse que sim, é claro. Ele nem precisava ter perguntado. Fazia mais de 4 anos desde que Zorian começara a dar voltas e muitas coisas aconteceram naquele período. Manter o controle de tudo isso era um grande desafio, apesar de seu treinamento com magos e de sua excelente memória. Estar ausente de Seoria por quase 1 ano e meio para escapar do escrutínio de Rehob certamente não ajudou a esse respeito, e muitos dos pequenos detalhes e especificidades de como o reinício normal deveria ocorrer desapareceram de sua mente. Durante sua longa ausência. Não deveria ser muito surpreendente, então, que ele tivesse esquecido totalmente o que aconteceu da última vez que tentou alcançar a fonte no início de um reinício. Afinal, ele não tentara desde o primeiro e fatídico reinício. O incluiu no ciclo do tempo. Assim, quando os dois finalmente tropeçaram no enxame de ratos crânio, bloqueando seu caminho, Zorian foi pego de surpresa por ele como na época anterior. Ele não estava tão indefeso quanto na época, e quase queimou todos eles antes de se conter. Ele tinha certeza de que ele mataria o enxame e o colocaria no radar dos invasores e, portanto, no radar de Rehob. Então a atitude mais inteligente seria simplesmente recuar como ele fez em seu primeiro reinício. Ele sentiu o enxame testando suas defesas mentais e respondeu reforçando suas defesas e revidando. Os ataques pararam, mas seu contra-ataque fez muito pouco à mente coletiva do enxame. A mente do grupo não estava totalmente protegida, provavelmente porque qualquer projétil mental interferiria em sua rede telepática interna, mas seu contra-ataque simplesmente derrubou 2 ratos individuais. De causar danos significativos. Ele se perguntou. Ele sentiu uma pontada de terror por Kiriele quando ela finalmente percebeu que estava olhando, e percebeu que ele realmente não deveria estar brincando com essas coisas. Ele provavelmente estava imune a qualquer coisa que eles pudessem dizer, mas ela não estava. Ele disparou um lança-chamas fraco na parte mais próxima do enxame para fazê-los recuar um pouco então imediatamente se virou, pegou Kiriele e fugiu. Os ratos não seguiram. Muito parecidos com o que não seguiram na primeira vez que ele os encontrou. Eles provavelmente não queriam atrair mais atenção do que ele, embora isso levantasse a questão do que diabos eles estavam fazendo bloqueando uma das principais estradas de Soria em plena luz do dia. Algo para investigar eventualmente. Enquanto corriam, ele ficou maravilhado com a sorte de nunca ter replicado o primeiro encontro com os ratos do crânio antes de conhecer a Araneia. Eles teriam, sem dúvida, lido sua mente. E havia uma boa chance de que eles tivessem encontrado sobre o ciclo do tempo de seus pensamentos. Mesmo se eles descartassem o material da viagem no tempo como ilusão, eles definitivamente estariam interessados. Ponto de interrogação em ele saber sobre a invasão. Ainda podemos ver a fonte. Kiriele perguntou assim que eles se retiraram o suficiente e ela teve a chance de recuperar o fôlego e se acalmar. Sim, eu conheço uma rota alternativa, disse Zorian.
apontando para um parque próximo. Espere, ele não tentou isso no primeiro reinício e encontrou algum tipo de problema. Ele tinha certeza que tinha. Que tipo de ponto ó? A garota da bicicleta. Ele tinha esquecido totalmente dela. Oh, bem, isso não era realmente um problema. Ele simplesmente tirava a bicicleta dela da água muito rapidamente e eles estavam ao caminho. Kiri e ele ficou estranhamente quieta quando encontraram a menininha chorando e se afastou enquanto ele falava com ela. Ele tirou a bicicleta da garota do riacho com facilidade trivial, simplesmente colocando a mão sobre a ponte desejando que a bicicleta subisse ao seu alcance. Levou mais tempo para acalmar a garota um pouco e fazê-la dizer-lhe o que ela era. Chateado com o que realmente fez para recuperá-lo. Ele usou alguns feitiços para secar a bicicleta e limpar toda a sujeira acumulada nela, simplesmente porque ele podia e não via razão para não fazê-lo. Ele suspeitava que a bicicleta estivesse mais limpa agora do que antes de cair no riacho. Disse Zorian, orgulhoso. Sua bicicleta está limpa, intacta e fora do riacho. Você pode parar de chorar agora, ok? Ok, ela fungou, esfregando os olhos. Obrigado. Não mencione isso, disse Zorian. Bem, devemos ir agora, então tome cuidado. Acho que vai chover em breve, então você provavelmente deveria ir para casa também. Vamos, irmão, não seja mau. Não podemos simplesmente deixá-la aqui, protestou Kiriele de repente. Nós deveríamos levá-la para casa nós mesmos, só para ter certeza. Ele não é mau, protestou a outra garotinha, subitamente saindo de seu transe. E eu posso encontrar meu caminho de casa muito bem. Eu não sou idiota. Oh, ele gostou desse garoto. Não era sempre que alguém o defendia, em vez de Kiriele. Bem, fico feliz que alguém não esteja assumindo o pior de mim automaticamente, disse Zorian, olhando de soslaio para Kiriele. Ela revirou os olhos para ele. Tenho certeza de que Kiriele não quis dizer nada assim, ela só estava preocupada com você, já que você ainda parecia muito chateado. Eu estava. Eu só peguei a bicicleta ontem e minha mãe me disse para ter cuidado com ela, porque eles não podiam comprar uma nova e eu... Ei, está tudo bem, disse Zorian rapidamente, interrompendo sua história. Parecia que ela iria chorar novamente. Você conseguiu de volta. Tudo fica bem quando termina bem. Mas talvez devêssemos acompanhá-lo até em casa, pelo menos até você se acalmar um pouco. Sim. Kiriele falou. Podemos conversar no caminho e nos conhecer. Acabei de me mudar para cá e seria bom ter um amigo da minha idade. Qual é o seu nome, afinal? Sou Kiriele e esse cara que tirou sua bicicleta do rio é meu irmão Zorian. Noshika, disse ela. Mas, eu não quero te atrasar. Nós estávamos indo para ver a fonte. Nada é realmente importante, Kiriele acenou. Nós podemos fazer isso a qualquer momento. Venha, mostre-nos onde você mora. A caminhada até a casa de Inoshika foi curta. Ela morava bem perto do parque, motivo pelo qual seus pais a deixaram ir sozinha para lá. Ainda é muito estranho que os pais estejam tão preocupados com o paradeiro de seus filhos, mas os pais de Zorian eram os mesmos com ele, para que ele não bisbilhotasse. Ele não disse muita coisa, na verdade, mas tudo bem, porque Kiriele falou o suficiente para os dois. A própria Inoshika era tímida e nervosa, constantemente observando o ambiente e pulando a cada som em comum, mas se aqueceu para Kiriele quando chegaram à casa dela. Ela tinha 8 anos, um ano a menos que Kiriele, e também era bastante nova em Soria. Sua família havia chegado à cidade há alguns meses e ela também não tinha amigos da idade dela. Ótimo. Ele tinha certeza de que sabia onde isso estava indo. Zorian mais uma vez tentou se desvencilhar de toda a situação quando chegaram a Noshika ao seu destino, mas falhou. A mãe de Noshika os viu chegando e insistiu que eles entrassem, e ele não queria ser indelicado. Ele imaginou que a mulher tinha todo o direito de ficar curiosa sobre um casal de estranhos andando com a filha a reboque, então eles deveriam pelo menos aliviar um pouco seus medos antes de partir. Noshika apressadamente fez um relato da situação no momento em que eles estavam lá dentro, embora em sua história a bicicleta não acabasse no riacho, mas estava presa em uma armadilha de corda que estava no parque por algum motivo. Noshika meio que encobriu essa parte e se mudou para Zorian, ajudando a descer da árvore. Sim, Noshika era um mentiroso terrível. Com base no modo como sua mãe a olhava quando terminou sua história, Zorian estava apostando que iria contar a história real de Noshika no momento em que Zorian e Kiriele saíssem de casa. A mãe de Noshika,
que Zorian aprendeu que se chamava Rhea, era honestamente um pouco assustadora para Zorian. Ela não parecia assustadora, ela tinha o mesmo cabelo preto e olhos castanhos escuros que Noshika, e a estatura e o vestido de uma dona de casa comum, mas levou apenas 5 minutos para Zorian decidir que havia mais nela. Seus movimentos eram todos fluidos e precisos, ela nunca gaguejou ou vacilou quando falou, seu olhar era assustadoramente intenso e ela emitiu um ar de absoluta confiança e compostura. Francamente, se ele estivesse sozinho, teria deixado o local às pressas. Mas Kirili não parecia tão intimidada pela mulher e insistiu em contar suas novas histórias de amizade. Como eles encontraram em primeiro lugar. Ah, sim, os ratos estranhos do cérebro, disse Rhea quando Kirili contou a ele sobre seu encontro com os ratos do crânio. Eu já vi alguns andando pela casa, mas nunca em tais números. Coisas nojentas. Zorian franziu a testa. Porque os ratos do crânio estavam pendurados na casa. Você deve ter cuidado, ele disse a ela. Eles são chamados de ratos cranianos e podem ler sua mente, possivelmente até memórias, se deixados sem serem molestados por tempo suficiente. HMM. Bom que eu os mate quando os encontro, então, disse Rhea. Sim, mas não pense que isso o torna totalmente seguro, disse Zorian. Eles são uma mente telepática, de modo que matar um rato não apaga as informações que ele coletou sobre você. O que um rato craniano sabe, todos sabem. Realmente acho que você deveria denunciar isso às autoridades da cidade e pedir que caçam o enxame, mas a escolha é sua no final. Entendo, disse Rhea depois de encará-lo por alguns segundos. Vou conversar com meu marido sobre o seu conselho e veremos o que podemos fazer. Devo dizer que você é surpreendentemente bem informado para um garoto de 15 anos, Sr. Kaczynski. O irmão é realmente inteligente, disse Kirili. Oh, silêncio, seu bajulador. Certo, obrigado por sua hospitalidade, senhora Sazal, mas nosso senhorio está nos esperando e nós realmente devemos ir, disse Zorian, levantando-se da cadeira e fazendo sinal para Kirili fazer o mesmo. Pelo que Rhea dissera anteriormente, seu marido voltaria para a casa do trabalho em breve e ele preferiria não ficar preso em outra rodada de explicações. A chuva é bastante forte, no entanto, disse Rhea, olhando pela janela ao lado dela. Você deve pelo menos esperar que o tempo melhore antes de ir. Infelizmente, isso não parece acontecer por algum tempo, disse Zorian. Mas tudo bem, porque eu posso me teletransportar e querer ele perto de nosso destino e nos proteger da chuva por um curto período de tempo, quando ficaremos presos nela. Queria ele pode vir brincar comigo algum tempo? Perguntou Noshika. Sim. Claro, disse Zorian. Sim. Ele tinha certeza de que Kirili ficaria brava se dissesse não. Embora ele, realmente não quisesse Kirili em uma área infestada de ratos crânio. Zorian e Kirili se despediram e foram na direção da casa de Maya. No dia seguinte, Zorian acordou cedo e disse a Maya que estava indo à biblioteca, embora na verdade ele não fizesse isso. Em vez disso, ele se teletransportou para Knesovdveri, onde começou a coletar mana cristalizada. A essa altura, ele havia mapeado grandes porções do submundo local e, como tal, não conseguia captar todos os pedaços de mana cristalizada em um único dia. Ele precisaria de mais 2 ou 3 dias para limpar o local adequadamente. E ele também estava atingindo os limites de sua memória. Parecia, ele havia esquecido completamente alguns dos locais menores de recursos, e levou um tempo para rastrear outros. Irritante. Ele se perguntou o que o seu eu anterior diria se soubesse que no futuro ele teria tanta riqueza ao seu alcance que ele literalmente esqueceria um pouco disso. Provavelmente algo rude. Ele estava de volta à casa de Maya mais ou menos meia hora antes de Taiven falar com ele. Deixe-me adivinhar, você quer que eu entre nos esgotos com você para recuperar um relógio de um monte de aranhas gigantes? Zorian adivinhou. O que? Não, decidi não me incomodar com esse trabalho, pois os mais lucrativos surgiram ultimamente, disse Taiven. Ela deu a ele um olhar estranho. Como diabos você sabe disso, afinal? Eu disse a talvez 2 pessoas que eu estava interessado nesse trabalho. Certo. As circunstâncias em Soria haviam mudado bastante desde a última vez em que ele esteve na cidade. Os mercenários que ele contratou para enfrentar o Rei Gobi haviam morrido de alma junto com Aranea, e os monstros começavam a sair da masmorra sem Aranea. Para mantê-los sob controle. Nada poderia nem deveria ser tomado como garantido, ele tinha que manter isso em mente.
Em vez de tentar enganá-la com alguma desculpa esfarrapada, ele decidiu simplesmente ignorar a pergunta dela e fazer a sua própria. Se você não está aqui para isso, por que está aqui, Tai-Wen? Você não tem exatamente o hábito de me visitar só por diversão. Tai-Wen protestou que ela o visitou totalmente por pura diversão, e negou veementemente que tivesse vindo lhe pedir um favor. Era uma oportunidade, ela insistiu, uma oportunidade de ganhar muito dinheiro e fama, se ao menos ele cooperasse com ela. Bem, no mínimo, seu novo esquema era muito mais tentador do que o antigo. Para encurtar a história, as incursões de monstros sobre as quais ele leu nos jornais começaram muito antes do que Zorian esperava. Houve alguns problemas graves logo no primeiro dia do reinício. Um jovem casal ficou gravemente ferido quando uma enorme centopeia abissal rastejou para fora dos esgotos no meio de uma rua movimentada e um restaurante teve que ser evacuado quando uma gosma amarela invadiu a adega e começou a consumir tudo o que estava à vista. As coisas pioraram durante a noite, e houve uma série de mortes enquanto Zorian estava ocupado coletando mana cristalizada em Kinesolveri, fazendo com que a cidade adotasse algumas medidas de emergência. Uma delas foi emitir grandes recompensas por mortes confirmadas, de monstros e encorajar vários exploradores de masmorras e grupos de mercenários a irem tão fundo na masmorra de Soria quanto ousassem, e abater a população de monstros antes que pudessem chegar à superfície. Para Tai-Wen, era exatamente isso que ela estava esperando. Já frustrada com a falta de chances de provar seu valor, ela estava ansiosa para aproveitar esse novo desenvolvimento para fazer seu nome, perseguindo agressivamente recompensas e matando tantos habitantes das masmorras quanto pudesse encontrar. O problema era que o grupo dela era pequeno demais para suas ambições. 3 pessoas não formam um grupo de caça adequado. Estou surpreso que você tenha vindo até mim com isso, disse Zorian. Parece que isso requer habilidades de combate decentes, e estou apenas no 3º ano. Certamente alguns de seus colegas teriam se saído melhor com isso. Bem, a questão é que não sou o único a recrutar. E muitos dos outros recrutadores são muito mais prestigiados e conhecidos do que eu. Deverá ficar mais fácil quando eu começar a obter resultados, mas pode ser tarde demais e não posso me dar ao luxo de ser muito exigente agora. Não podemos nos dar ao luxo de ser exigentes, hein? Disse Zorian categoricamente. Antes do loop temporal, aquela frase ali teria feito com que ele recusasse a oferta dela por despeito. Ele odiava ser considerado o segundo melhor, muito menos o último recurso. Mas os anos no ciclo temporal temperaram seu ego, e ele podia admitir para si mesmo que o julgamento de Tai-Wen estava certo, considerando as informações que ela tinha sobre ele. Tudo bem, má escolha de palavras, admitiu Tai-Wen. Mas como você mesmo disse, você está apenas no 3º ano. Você é bom em magia de combate? Você acha que poderia exercer seu próprio peso em uma equipe como está agora? Quanto lhe deveria revelar aqui? Tai-Wen podia estar chocantemente alheia a algumas coisas, mas ela definitivamente não o ignoraria sendo muito mais forte do que ele tinha. E ela era uma das poucas pessoas que conhecia bem o seu ciclo anterior ao tempo para fazer tal julgamento com uma quantidade razoável de certeza. E, por falar nisso, ele queria se juntar ao grupo de Tai-Wen. Parecia um imenso tempo gasto, e ele tinha tantas outras coisas competindo por sua atenção. Talvez fosse melhor se ele fingisse que estava fraco demais e inexperiente para ajudá-la. Oh, que inferno! Ele daria uma chance dessa vez. Se nada mais, isso lhe daria uma desculpa pronta para muitas coisas que ele pretendia fazer neste reinício. Absolutamente. Eu já estive no calabouço antes, ele admitiu. Eu tenho um repertório decente de feitiços de combate e estou confiante de que não congelarei ao primeiro sinal de perigo. O maior problema são minhas reservas de mana, no máximo, só posso lançar cerca de 20 mísseis mágicos seguidos. E isso foi depois que eu ampliei minhas reservas através do uso constante. Sou bastante médio em termos de magnitude das reservas de mana. Tai-Wen olhou para ele por alguns segundos, incrédulo. Você já esteve no calabouço antes? Ela finalmente perguntou. Estou surpreso que você tenha permissão para isso. A academia com certeza não queria me dar uma antes de eu entrar no meu 4º ano. Eu não disse nada sobre pedir permissão, disse Zorian. Zorian. Como se você nunca tivesse feito algo assim. Desafiou Zorian. Bem, talvez 1 ou 2 vezes, Tai-Wen admitiu. Mas não parece que isso tenha sido uma ocorrência ocasional para você.
Obter suas reservas de mana tão altas deve ter envolvido uma prática bastante intensa, considerando de onde você começou. Isso parece muito perigoso. Às vezes um homem tem que se arriscar, Zorian citou na voz de Taiven. Eu acredito que você foi quem me contou isso, Taiven. Eu estava falando sobre romance e você sabe disso, protestou ela. Por que você não aceitou meu conselho sobre isso? Aceitei o seu conselho, pensou Zorian, azedamente. Eu ri na minha cara pelo meu problema. Por que você está me ensinando sobre isso? Você deveria estar muito feliz por sua estratégia desesperada ter funcionado, ele disse. Você me quer no seu maldito time ou não? Eu aceito, eu aceito. Taiven rapidamente o assegurou. Ela tirou uma folha de papel da bolsa e colocou na mesa em frente a ele. Acho que você está certo, isso não é realmente importante no momento. Por que você simplesmente não preenche este formulário de associação e eu vou lhe dar um resumo do que eu tinha planejado para amanhã? Nos 2 dias seguintes, Zorian passou incursões regulares no submundo de Soria com Taiven, Uriki e Oran. Ele rapidamente percebeu que suas habilidades de combate não eram realmente a coisa mais valiosa que ele trouxe para toda a operação. O poder, combinado de Taiven e seus 2 antigos companheiros de equipe era geralmente suficiente para destruir qualquer ameaça que encontrassem. Com Zorian chamado para lutar quando alguém desses 3 acabaram com mana e precisaram descansar um pouco. Não, os maiores benefícios que ele trouxe para a mesa foram um mapa detalhado de um grande pedaço do submundo de Soria, cortesia da última mensagem da matriarca, e uma proficiência decente em adivinhação que lhe permitiu explorar as áreas à sua frente e localizar qualquer alvo específico que estavam perseguindo. Sem ele lá para dirigir o resto do grupo, provavelmente passariam a maior parte do tempo vagando sem rumo em busca de algo para lutar. Aqueles 3 eram perigosamente especializados em combate direto na opinião de Zorian. Enquanto estava no calabouço, ele aproveitou a oportunidade para explorar as bases subterrâneas dos invasores que ele conhecia, tentando ver como eles estavam lidando com esse tipo de atividade e escrutínio aumentados do submundo de Soria. O grupo de Taiven estava longe de ser o único que tentara lucrar com as recompensas que a cidade estava oferecendo, e esperava-se que mais grupos se envolvessem em breve. O que ele descobriu foi que os invasores recuaram um pouco, abandonando várias de suas bases mais expostas completamente e deixando apenas forças simbólicas em muitas outras. Isso teria um impacto muito negativo na execução da invasão. Quando ele não estava caçando habitantes de masmorras com Taiven, ele cuidava da multidão de seus outros planos e obrigações. Ele terminou de colher mana cristalizada sob Knezov Veri e começou a vender lentamente seu enorme estoque para várias lojas, tanto em Soria quanto fora. Ele levou Kiriel para ver Noshi que ficou por perto para observar qualquer rato craniano na área, mas felizmente não detectou nenhum. Ele acabou conhecendo o pai de Noshika dessa vez, um sujeito alto, jovial, barbudo e musculoso chamado Sal que gostava de rir. Conversar e era completamente diferente de sua esposa, mas ainda assim aterrorizante à sua maneira. Zorian estava meio convencido de que o workshop que Sal insistia em mostrar a ele, aquele cheio de martelos e outras ferramentas pesadas e de aparência perigosa, era a maneira do homem de ameaçá-lo com lesões corporais, caso machucasse a filha de alguma maneira. Ele também visitou a biblioteca para ver o que Iberi queria dele. Para sua surpresa, ele descobriu que Iberi estava interessado em receber instruções mágicas dele. Ela estava procurando contratar alguém para aulas adicionais fora da academia, mas encontrou a maioria dos professores fora de sua faixa de preço, e esperava que um 3º ano como ele pudesse ser favorável a uma troca de feitiços ou qualquer outra coisa dessa natureza. Embora a oferta fosse meio interessante, ele tinha muitas coisas no prato como era, então ele disse que voltaria depois do festival de verão, se ela ainda estivesse interessada. Talvez em algum futuro recomeço, onde ele recusou o argumento de recrutamento de Taiven. Ela estava procurando contratar alguém para aulas adicionais fora da academia, mas encontrou a maioria dos tutores fora de sua faixa de preço e esperava que um 3º ano como ele pudesse ser favorável a uma troca de feitiços ou qualquer outra coisa dessa natureza. Embora a oferta fosse meio interessante, ele tinha muitas coisas no prato como era, então ele disse que voltaria depois do festival de verão, se ela ainda estivesse interessada. Talvez em algum futuro recomeço, onde ele recusou o argumento de recrutamento de Taiven. Ela estava procurando contratar alguém para aulas adicionais fora da academia,
mas encontrou a maioria dos tutores fora de sua faixa de preço e esperava que um terceiro ano como ele pudesse ser favorável a uma troca de feitiços ou qualquer outra coisa dessa natureza. Embora a oferta fosse meio interessante, ele tinha muitas coisas no prato como era, então ele disse que voltaria depois do festival de verão, se ela ainda estivesse interessada. Talvez em algum futuro recomeço, onde ele recusou o argumento de recrutamento de Taiwan. Se ela ainda estava interessada. Talvez em algum futuro recomeço, onde ele recusou o argumento de recrutamento de Taiwan. Se ela ainda estava interessada. Talvez em algum futuro recomeço, onde ele recusou o argumento de recrutamento de Taiwan. E, claro, ele ainda tinha que assistir às aulas. Essa era uma tarefa, embora não tão grande quanto ele esperava. Sua longa ausência de Soria o fez esquecer muitos dos detalhes de como as aulas deveriam ser, e o levou a ver os outros em uma perspectiva completamente nova. As constantes incursões de monstros na cidade também tiveram um efeito na academia. Jade foi embora da classe, tirada da academia por sua família por questões de segurança. Zash também se foi, é claro, e como ninguém, exceto Zorian, sabia o verdadeiro motivo de sua ausência. A maioria das pessoas supunha que ele havia sido igualmente retirado por razões de segurança e enviado de Soria. Kiron anunciou durante suas primeiras lições que estava realizando aulas adicionais de prática de combate durante a noite e isso abertamente encorajou qualquer pessoa com capacidade de combate significativa a se juntar a um dos grupos que seleciona os monstros, oferecendo benefícios e sessões especiais a quem o fez e obteve resultados. Ela apontou Zorian, Brian, Tinami, Nain e Stin como exemplos de pessoas da classe que já haviam feito isso, surpreendendo Zorian completamente. Ele nunca imaginaria que tantas pessoas em sua classe haviam decidido que eram boas o suficiente para se conseguirem. Envolvido nisso. 2 dias depois, Kopriva se juntaria a essa lista, enquanto Mai e Iroro recebiam ordens de seus pais em casa até que a situação se acalmasse. Brian, Tinami, Nain e Stin como exemplos de pessoas na classe que já haviam feito isso, surpreendendo Zorian. Ele nunca imaginou que tantas pessoas na classe haviam decidido que eram boas o suficiente para se envolver nisso. 2 dias depois, Kopriva se juntaria a essa lista, enquanto Mai e Iroro recebiam ordens de seus pais em casa até que a situação se acalmasse. Brian, Tinami, Nain e Stin como exemplos de pessoas na classe que já haviam feito isso, surpreendendo Zorian. Ele nunca imaginou que tantas pessoas na classe haviam decidido que eram boas o suficiente para se envolver nisso. 2 dias depois, Kopriva se juntaria a essa lista, enquanto Mai e Iroro recebiam ordens de seus pais em casa até que a situação se acalmasse. Com mudanças tão grandes na composição da classe e no comportamento dos professores, a experiência escolar de Zorian foi relativamente nova em comparação com o que ele se lembrava de seus dias de Soria no pré-exílio. Ele tinha certeza de que tudo ficaria entediante e repetitivo novamente após outro reinício ou 2, mas por enquanto era suportável. Mas alguns dias se passaram. O número e a gravidade das excursões aos monstros diminuíram gradualmente, e a cidade parou de se comportar como um chute no formigueiro e se estabeleceu em alguma aparência de normalidade. Ainda havia muita tensão no ar, as incursões no dungeon continuavam paradas, mas as coisas finalmente estavam se acalmando. Como tal, Zorian começou a investigar vários invasores, cultistas e outras pessoas relacionadas à invasão que ele ainda lembrava de seu tempo com Arana Sorian, rastreando seus movimentos e atividades, mas não lançando ataques no momento. O furor pelos mercenários mortos e as incursões de monstros causaram tantas mudanças nos preparativos da invasão que suas memórias eram de uso limitado, e ele não quis se mexer até ter certeza de que sabia quando e onde atacar. Era peculiar, embora, mesmo respondendo a divergências maciças devido à remoção da Araneia por Rei Ruby, os invasores ainda eram estranhamente ineficazes. Menos informado. Antes, eles pareciam saber como contornar certas alas ou evitar a notificação da polícia de Soria, conhecimento que eles careciam em grande parte do atual reinício. Ele estava começando a suspeitar que Rehob tinha o hábito de entregar muitas informações cruciais aos invasores em reinicializações anteriores, mesmo naquelas em que ele não parecia prestar muita atenção neles depois. Mas que, neste reinício, ele tinha escolhido não se preocupar com isso. Estranho. A chegada de Kael na casa de Maya lembrou Zorian de seu acordo para ajudar Kael a desenvolver sua alquimia em troca de ajuda com a magia da alma e outras coisas. Infelizmente, havia um problema.
Zorian havia esquecido amplamente o conteúdo do caderno de Kael sobre as muitas reinicializações que ele estivera ausente de Soria. De alguma forma, Kael conseguiu descobrir algumas coisas das partes desconexas de suas anotações que Zorian ainda se lembrava, o que o ajudou a convencê-lo de que Zorian estava dizendo a verdade, mas ele estava basicamente começando do zero. Zorian sabia que tinha que encontrar uma solução para o problema do esquecimento, se esse acordo iria funcionar. Sem reforço constante em cada reinicialização, ele iria esquecer de novo, e a quantidade de informação que ele tinha de memorizar só ia aumentar a cada reinicialização, tornando a tarefa mais difícil. E esse também não era o problema das receitas de poções de Kael. Ele estava tendo problemas para lembrar o layout dos depósitos de recursos de Knes ou de Veri. Alguns dos pequenos detalhes de reinicializações anteriores, como seu encontro com Noshika, haviam escapado completamente de sua memória, e ele tinha a sensação de que lembrar a grande quantidade de informações sobre invasores em Soria que ele estava reunindo no momento seria uma questão importante no futuro. Ele precisava de uma maneira melhor de lembrar as coisas, e ele precisava disso em breve. Ele teria que reservar o próximo fim de semana para ver se conseguia descobrir alguma coisa. Ele bateu na porta de Svin e obedientemente esperou que o homem o convidasse. Entre, Svin gritou por dentro, e Zorian rapidamente entrou no escritório do homem e sentou-se quando instruído a fazê-lo. Mostre-me seus 3 básicos, ordenou Svin. Zorian fez isso silenciosamente, eficientemente e sem reclamar. Ele havia decidido antes de vir para cá que tentaria ver quanto tempo levaria para o Svin ficar nervoso, atendendo a todas as suas demandas sem nenhum problema ou reclamação. Era um projeto de longo prazo, é claro, ele realmente não achava que poderia confundir o homem enfurecedor nesse reinício em particular, mas estava determinado a ver isso. Ele praticava qualquer exercício idiota que Svin julgasse contra ele todos os dias, reiniciaria após reiniciar, até acertar. Até ele acertar tudo, se fosse forçado. O homem teve que ficar sem exercícios de modelagem em algum momento, certo? Svin jogou uma bola de gude nele. Zorian moveu a cabeça levemente para a esquerda, saindo da trajetória de voo do mármore sem nunca encontrar os olhos do homem. Outras 2 bolinhas voaram para ele, mas o resultado foi exatamente o mesmo. Feche os olhos, ordenou Svin. Zorian fez. Ele ainda se esquivou de todos os mármores que Svin jogou nele, uma nuvem de mana difusa espalhada ao redor dele como um campo de detecção. Svin não reagiu, imperturbável por sua habilidade improvável, mas Zorian também não. Você pode abrir seus olhos novamente. Aqui está uma caixa de bolas de gude, disse Svin, estendendo a mão por baixo da mesa para pegar uma tigela grande cheia de odiadas esferas de vidro. Eles vieram em uma grande variedade de tamanhos, e Zorian ficou silenciosamente agradecido por Svin só ter jogado os pequenos nele. Alguns dos grandes pareciam que poderiam deixar um homem inconsciente se eles se conectassem. Levite o máximo que puder. Depressa, não temos o dia todo. Zorian levitou todos os mármores da tigela, mas infelizmente, ele era muito lento. Ou pelo menos Svin pensava assim. Ele fez Zorian levantar e abaixar a massa inteira de bolas de gude repetidas vezes, perdendo uma hora inteira. Zorian não disse nada, fazendo o possível para atender às demandas irracionais de Svin. Levitar eles assim em um caroço desorganizado gigante é desagradável. Faça disso uma esfera adequada. Um anel agora. Uma pirâmide. Isso não me parece uma pirâmide. Você precisa verificar seus óculos, Sr. Kaczynski. Sim, melhor. Mas lento. Você deve ser mais rápido. Muito mais rápido. Comece novamente da esfera. Novamente, novamente. Zorian fez a massa de bolinhas fluir de uma forma para outra o mais rápido que pôde, mas acabou por um desastre. Ele perdeu o controle do exercício e toda a massa desabou sobre a mesa. Zorian estremeceu quando os mármores ricochetearam sobre a mesa, fazendo uma grande raquete se espalhando por todo o escritório de Svin, sua máscara de desapego frio quebrando por um momento. Droga! Vários segundos se passaram depois que Zorian e Svin se entreolharam impassíveis. Bem? Perguntou Svin, curioso. O que você está esperando, Sr. Kaczynski? Apresse-se e junte as bolas na tigela para que possamos continuar de onde paramos. Sim, senhor, disse Zorian, incapaz de manter uma nota de amargura em sua voz. Eu vou estar certo. Era oficial, ele realmente odiava bolinhas de gude.